Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo sobre desenvolvimento de jogos como Construct. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso projeto Cave Survival, nosso jogo de plataforma, tá? E hoje a gente vai construir os monstros voadores. Se você já jogou o projeto, o Cave Survival, então você provavelmente já passou um pouquinho de raiva aí com os nossos monstros voadores e hoje a gente vai programar eles, tá? Eu particularmente acho que são a coisa mais divertida do jogo, porque são o elemento que traz o desafio para o jogo, beleza? Eu já estou com o projeto aberto aqui e antes de começar a mexer com os monstros voadores, eu queria fazer uma pequena correçãozinha em relação ao vídeo anterior, onde a gente trabalhou o dano com os monstros terrestres e o personagem principal. Aqui no nosso event sheet do personagem principal, a gente estabeleceu que o player, né, o nosso personagem principal, ele tomaria dano no evento On Collision com o monstro 1, beleza? Eu quero substituir esse evento On Collision pelo evento Is Overlapping, tá, ok? Então eu vou dar 2 cliques aqui, back, escrever aqui, ó, Overlapping, Is Overlapping Another Object, o objeto, monstro 1, beleza? Então a gente só substituiu aqui o evento On Collision, que é o evento que é disparado no momento em que é identificada uma colisão entre 2 objetos, por esse evento aqui, o Is Overlapping, que ele é disparado sempre que um objeto está sobrepondo o outro. Quer dizer, sempre que um está em contato com o outro, sempre que um está tocando o outro. Por que eu fiz essa alteração? O On Collision ele só é disparado uma vez no momento em que é identificada a colisão. Então quer dizer, caso tenha sido identificada uma colisão entre o personagem principal e um monstro, e o personagem principal não tenha se afastado do monstro, se ele continuar sobrepondo o monstro, se os dois continuarem se tocando, depois que passar aquele período de 2 segundos em que o personagem principal está invulnerável, ele não vai voltar a tomar dano, porque o evento On Collision não vai ser disparado novamente, porque ele já foi disparado no momento que os dois colidiram. Entendeu? É muito improvável que isso aconteça durante o jogo, porque geralmente o personagem está jogando, no momento em que ele colide com o monstro, ele já se afasta ou destrói o monstro de alguma forma. Mas, se porventura vier a acontecer, isso pode comprometer a jogabilidade do jogo. Então é mais seguro substituir pelo Is Overlapping, porque ele dispara sempre que há colisão entre os 2 objetos. Então, enquanto tiver contato entre os 2 objetos, esse evento aqui vai estar sendo disparado. Dessa forma, caso o personagem entre em contato, entre em colisão com o monstro, passe aqueles 2 segundos e essa colisão continue, ele vai voltar a tomar dano, quer dizer, vai tomar dano novamente, que funciona melhor de acordo com o que foi estabelecido para o nosso jogo aqui, tá ok? Então só essa correçãozinha em relação ao vídeo passado, e agora vamos trabalhar os monstros voadores, beleza? Deixa eu aproximar aqui. Bom, primeira coisa, né, vou inserir um objeto, um sprite, que eu vou chamar de monstro 2. Coloco aqui em qualquer lugar e esse monstro 2 ele já vai ter uma animaçãozinha, assim como o monstro 1. Então eu vou vir aqui embaixo, botão direito, Import Frames from Files. Então aqui tem a nossa pastinha, imagens, monstros, monstro 2. Então vou selecionar todas as imagens aqui, abrir, vou deletar esse primeiro aqui vazio, tá lá já o nosso monstrinho. O ponto de origem dele, a princípio, eu vou deixar centralizado mesmo, tá? Deixa eu configurar aqui a animação dele. Eu vou mudar a velocidade, vou colocar 10. Loop, yes, ele vai ficar se movendo constantemente. E ping-pong também, yes, que ele vai fazer esse movimento aqui, se estivesse batendo as asas, beleza? Então, isso aí, a caixa de colisão dele tá bottom box, a caixa completa. Tá lá então o nosso monstro.
Só vou aumentar o tamanho dele aqui, ele está 11 por 11, está muito pequenininho, eu vou dobrar o tamanho dele, 22 por 22, para ele ficar mais compatível até com o tamanho do nosso monstrinho terrestre aqui também. Beleza? Deixa eu colocar ele aqui dentro do projeto, para a gente configurar as ações dele. Bom, o nosso monstro terrestre, o nosso monstro voador, eu vou instanciar uma variável vida nele, assim como o monstro terrestre, ele vai ter que ter pontos de vida para a gente saber quando ele vai ser destruído. Então o nome da variável vai ser vida, vai ser uma variável de tipo numérico. Eu vou colocar 2 pontinhos de vida para ele apenas, ok? E o comportamento, behavior dele, eu vou adicionar o Destroy Outside Layout, que eu sempre coloco, né, para os elementos que estão aqui fora do layout serem destruídos quando a gente iniciar o jogo. E o mais importante que eu vou colocar aqui vai ser o Pathfinding, tá, ok? Esse aqui, ó, tem o A, o B, essa setinha aqui fazendo a ligação. Que esse comportamento ele é responsável pela inteligência artificial do personagemzinho aqui, tá? Ela vai fazer com que o personagem ele consiga identificar uma rota através do mapa para chegar até um determinado ponto estabelecido aqui dentro da programação. E depois que ele identificar essa rota, ele vai executar a rota. Ele vai se mover através da rota que ele programou, que ele identificou, que ele criou com o sistema, o algoritmo de inteligência artificial dele. Tá, ok? Inclusive, o pessoal que gosta de estudar inteligência artificial já deve ter visto aqui vários algoritmos como a estrela, etc. e tal. E o Pathfinding é um desses algoritmos de inteligência artificial que já são mais do que estudados pela ciência da computação. É muito interessante estudar isso aqui, tá? Então, a princípio, os comportamentos do nosso monstro voador serão apenas esses. Eu vou adicionar aqui um Event Sheet para fazer a programação do nosso monstro voador. Vou adicionar um Event Sheet, vou chamar de monstro 2. Vou vir aqui na principal e adicionar, né? Incluir esse Event Sheet monstro 2 para que ele seja processado pelo nosso jogo. Ok? Bom, então como eu disse, a gente precisa programar ele de forma que ele identifique o caminho da posição onde ele está até a posição onde está o personagem principal. Ok? Então, vamos adicionar aqui um evento. Primeiro eu vou colocar no momento da criação do monstro. Assim que ele for criado no jogo, ele já vai fazer esse processo de identificar o caminho que ele tem que fazer para chegar no personagem, para depois ele executar o caminho. Então, monstro 2, vou botar aqui on created, quer dizer, no momento da sua criação. Ele vai adicionar aqui uma ação do monstro referente ao Pathfinding, tá vendo? A gente tem aqui uma série de ações referentes ao Pathfinding, que vai ser esse aqui, ó, Find Path, ou seja, identificar um caminho. A gente vê até a descrição dele aqui, ó, começa a procurar pelo caminho até o seu destino. Então, Find Path. E aqui eu tenho que estabelecer qual é o objetivo, né? Qual é o ponto para o qual ele quer encontrar o caminho. No caso vai ser o nosso player .x, né? As coordenadas x e y do player.x e do player.y. Ok? Então aqui eu tenho que estabelecer as coordenadas para as quais eu quero que o personagem encontre o seu caminho. Ok? Então, done. Que no momento da criação do monstro, então ele vai buscar um caminho até as coordenadas x e y do personagem principal. Bom, esse aqui está programado somente para ser disparado no momento da criação do personagem. Naturalmente, eu não quero que ele faça apenas uma vez isso, né? Então vamos colocar uma lógica que diz que a cada 1 segundo ele vai recalcular a posição do personagem em relação à posição do próprio monstro. Ok? Então vou copiar isso aqui, copiar, colar, e vou mudar essa ação aqui. Em vez de ser onCreated, eu vou colocar uma ação do sistema que vai ser a every x seconds. Então vou colocar a cada 1 segundo. Ok? Então, no momento da criação, ele vai buscar o caminho até as coordenadas x e y do personagem principal.
e depois disso, a cada 1 segundo, ele vai renovar os seus cálculos para identificar a trajetória que ele tem que seguir para chegar nas coordenadas x e y do personagem principal. Bom, só que encontrar o caminho até as coordenadas x e y do personagem é só uma etapa do processo. Tá? Depois que ele tiver identificado essas coordenadas, ele precisa efetivamente percorrer o caminho identificado. Então eu preciso programar isso aqui também. Adicionar um evento do monstro. Aqui, ó, referente ao Pathfinding. Esse aqui, ó, on path found, quer dizer, assim que ele identificar um caminho. Então, quando ele identificar o caminho até o personagem, eu vou adicionar uma ação, também referente ao Pathfinding, que é o move along path. Quer dizer, ele vai percorrer o caminho identificado. Só que, naturalmente, o monstro tem que estar na camada principal, né? Eu cometi o deslize aqui de criar um monstro na camada HUD. Deixa eu mudar aqui a camada para principal. Agora, ok. Inclusive, deixa eu vir aqui nas camadas, deixe selecionar aqui o HUD, vou selecionar o principal, porque eu não vou mexer no HUD no momento. Ok, então, vou deixar o monstro aqui. Deixa eu só dar o play aqui. Beleza, tá lá o monstro. Só que ele está rotacionando, ele está funcionando direitinho, ó. Ele identifica o caminho e vem atrás de mim. Só que ele está rotacionando, não é para rotacionar. Então, com o monstro selecionado, vem aqui no Pathfinding, tem essas configurações aqui do comportamento Pathfinding. Então, vem aqui, Rotate Object, tá vendo aqui, ó? Ele não tem que rotacionar o objeto. O restante, a princípio, está ok. Eu vou mexer aqui nesse Cell Size e Cell Border também, mas primeiro, deixa eu testar aqui para ver se ele parou de rotacionar direitinho. Ah, agora beleza. Agora ele está se comportando como eu queria. Mas veja bem, ele encontra os caminhos, mas ele não chega até o personagem. Se ele ficar dessa forma aqui, ele nunca vai sequer dar dano no meu personagem, ele não representa ameaça. Aqui ele veio voando por baixo, aí realmente ele agiu corretamente. Então deixa eu mudar aqui o Cell Size. No Cell Size ele muda as configurações das dimensões de célula que ele considera na hora de fazer seus cálculos. E ele, assim, quanto menor, conforme está escrito aqui, ó, Cell Size, quanto menor o tamanho da célula, maior vai ser o processamento, né, o uso do computador para gerar o seu processamento, mas também mais preciso vai ser o cálculo que ele vai executar na hora de identificar o caminho. Eu vou diminuir aqui para 20, ok? E o Cell Border, que está menos 1, eu vou colocar para 0. Bom, deixa eu dar play aqui agora, vamos ver se o comportamento dele sofreu alguma alteração. Olha lá, pode reparar que ele voa mais baixo agora, tá vendo? Mais próximo do chão. Agora ele se torna uma ameaça maior. Ok? Beleza, basicamente o comportamento do nosso monstro já está programado, né? Então, a parte realmente interessante do monstro, que é essa questão de identificar o caminho até o nosso personagem principal e mover-se ao longo do caminho, já está resolvido. O restante é basicamente uma cópia do monstro 1, nas questões de que ele tem que tomar dano para perder pontos de vida e ser destruído quando a vida dele chegar a 0. Então, vamos aqui na configuração de tiro. Vamos dizer aqui que o tiro em colisão com o monstro 2, ele também vai causar dano. Então, basicamente, eu vou copiar essa ação que a gente já tinha configurado com o monstro 1 e vou mudar aqui agora, dizendo que ele vai se tratar do monstro 2, que a gente vai resolver aqui agora. Então, aqui, em vez de ser o monstro 1, que eu vou subtrair pontos de vida, vai ser o monstro 2. Já está até marcado aqui, ó, subtracts from, tirar 1 ponto de vida do monstro 2. O tiro vai criar suas partículas e vai ser destruído. Tá ok? E aqui no monstro 2, então eu tenho que dizer que quando ele tomar tiro, ele vai perder pontos de vida.
Então vou adicionar uma ação aqui referente ao monstro 2, que é o compare instance variable, o vida, se for menor ou igual a 0. Então, o monstro 2 vai criar as partículas, né? Então, spawn another object. O objeto serão as partículas de monstro. A camada vai ser a camada principal. E o image point pode ser 0 mesmo. Ok? E naturalmente o monstro tem que ser destruído, né? Então aqui, ó. Monstro 2, destroy. Beleza? Vamos testar aqui agora para ver se está funcionando. Então, tem um monstro lá. Pá! Show de bola. Já temos um monstro que representa uma ameaça para a gente e que nós podemos destruir. Eu tenho que dizer ainda que o player, ao colidir, né, na verdade, do mesmo jeito que a gente colocou aqui no monstro 1, né, quando ele estiver sobrepondo sua imagem à da imagem do monstro 2, ele vai tomar dano. Então, basicamente, eu só vou copiar esse evento aqui. Vou arrastar aqui para cima para ficar mais organizado. Quando o player estiver sobrepondo o monstro 2, caso ele possa tomar dano, né, então a gente vai chamar a função tomar dano. Ok? E mais o que a gente tem que ver aqui? Ah, tem mais uma coisa que eu quero ver também, que é o seguinte: o monstro 2, embora a imagem dele basicamente seja virado para frente, né? Ele não tem muito o que espelhar, eu ainda quero fazer ele espelhar, porque tem uma sutil diferença entre ir para a direita e ir para a esquerda. Além do que, eu estou usando essa imagem desse olho alado aqui, mas provavelmente vocês podem querer usar outros monstros, né? Um monstro que esteja mais voltado para a esquerda ou para a direita. Então vai ser importante para vocês usarem, saberem como fazer esse espelhamento aqui no monstro 2. Que basicamente é a mesma coisa que a gente já fez no monstro 1, né? Eu vou adicionar aqui um evento do sistema, que é o for each, esse aqui, para cada monstro 2, para a gente fazer a varredura de todos os monstros do tipo monstro 2, do tipo monstro voador que tem criados no jogo. E vou adicionar aqui um subevento, tá? Adicionar subevento, dizendo que caso o monstro 2, a posição do eixo X, né, a posição do monstro 2 no eixo X, caso seja maior do que a posição do personagem, então ele vai ter que espelhar a sua imagem para ficar virado para a esquerda, e caso contrário, ele vai ter que desespelhar a imagem para ficar virado para a direita. Então, monstro 2, compare x, caso seja maior ou igual do que as coordenadas do player no eixo x, player.x. Então, né, sendo maior, o valor do eixo x dele sendo maior do que o do jogador, quer dizer que ele está à direita do jogador. Então, eu vou colocar o monstro espelhado. Set mirrored. State mirrored. Beleza, então se ele passar à direita do jogador, ele vai olhar para a esquerda. E aqui eu vou adicionar um else. Caso contrário, vou até copiar aqui, ó. Set not mirrored. Beleza? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Olha lá, agora ele está meio que olhando para a esquerda. Se eu passar para cá, ele olha para a direita. Beleza? Então, com relação à programação do monstro, a gente já está encerrado. Agora eu preciso criar aquelas casinhas que criam o monstro, né? A casa do monstro 2, porque eu tenho a casa do monstro 1. Mas eu quero criar também a casa para o monstro 2. Então eu vou inserir aqui um novo objeto, um sprite, vou chamar de casa monstro 2. Ok? Bom, eu vou colocar, acho que já vou posicionar, vou colocar aqui assim. E a casa do monstro 2 ela também vai ter uma animação.
Então eu vou vir aqui nas animações, import frames from file, que Casa Monstro 2. Vou selecionar essas animações todas aqui. Vou deletar a primeira. Beleza. Então as configurações da animação, a princípio eu vou só colocar o loop yes, velocidade eu vou deixar 5 mesmo, repeat count, ping pong, não sei, deixa eu ver. Bom, ping pong eu vou colocar yes aqui para testar, vamos ver como é que fica. Deixa eu posicionar aqui, Casa Monstro. Assim, tá legal. Aqui tá legal. Deixa eu pegar o personagem principal, colocar pra cá pra gente visualizar como é que fica. Acho que ficou legal assim, né? Então, ok, eu vou deixar o ping pong yes. Boto o personagem para cá. Vou tirar o nosso monstrinho voador do cenário, deixar aqui fora do layout. Ok. E agora eu vou vir aqui no Event Sheet da Casa Monstro, que eu já tenho a Casa Monstro 1 criado. Eu vou copiar essa ação da Casa Monstro, a configuração dela, né? Vou dizer que ela vai se aplicar à Casa Monstro 2. Casa Monstro 2. Caso ela esteja na tela, então a cada 3 segundos, vou mudar só aqui, ó. Backpack, Casa Monstro 2. Ela vai criar um monstro, que vai ser o Monstro 2. A layer principal, o midpoint 0. Ok? Então está feita a configuração. Vamos testar aqui para ver se funciona. Está lá a Casa Monstro e está criando os nossos monstrinhos voadores perfeitamente. E aí a gente vai ver o quão inteligentes eles são. Olha lá, eles conseguiram identificar a rota para chegar até mim. Muito bom. Beleza, gente? Então, por hoje, basicamente é isso. Só vou fazer a distribuição das casas de monstro do tipo 2 aqui na fase. Ok. Então, aquele velho esquema que a gente já sabe, segurou o Ctrl, só arrastar. Eu vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Ok. Essa aqui ela tem menos do que a do tipo 1, porque os monstros voadores eles são mais desafiadores do que os monstros terrestres, né? Então se a gente colocar demais, o jogo pode ficar muito difícil. Vou colocar aqui. Então, acho que aí tá legal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas de monstro terrestre e 4 casas de monstro voador, totalizando 10 casas de criação de monstros. Com isso aí, acho que o jogo já fica bem interessante em termos de dificuldade. Tá legal? Mais pra frente a gente vai colocar mais uns desafios aqui no jogo, que vai ser um rio de lava aqui nesse buraco. Vamos colocar umas estacas saindo do teto aqui também, tá legal? Só para dar uma ideia de como você pode deixar o seu jogo mais interessante em termos de level design. Ok? E mais para frente também a gente vai ver a questão do game over e vamos colocar a coleta de itens também no jogo e colocar sons no jogo. Então mais uns 3 ou 4 vídeos aí a gente já deve concluir esse projeto. Tá legal? Então muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá? E na próxima a gente se vê novamente aí, legal? Então um forte abraço, tchau!